Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre alterações das narinas, alectomia, retrações nasais, coisas que podem acontecer, o que a gente faz na técnica da cirurgia e para vocês verem como essa alectomia é extremamente complexa, pessoal. Quando a gente fala da narina, a gente pode observar tanto de frente como de perfil. Então no perfil a gente vê o seguinte: a narina não tem que ser muito vista, sabe? Vou mostrar aqui para vocês, cadê? Olha aqui, ó, é o seguinte, aqui é uma hanging ala, em que a gente quase não vê o buraquinho da narina. Aqui uma narina retraída, e aqui uma narina teoricamente normal, a gente não vê nem muito, nem pouco. E aqui, como a gente pode observar, tem um monte de graus aqui e tal, mas observa o seguinte, por exemplo, essa columela está um pouquinho mais grossa. Como que a gente pode melhorar? Fazendo columeloplastia, que é uma opção, colocar um ponto desse tipo aqui, mas tem outras tantas técnicas, existe ressecção assimétrica da cruz medial e outras coisas. Super complexo, não é para ser feito por pessoas que eu não considero com o senso estético, porque as narinas elas são assimétricas. Observa a sua narina por debaixo, por exemplo, aqui, olha só, essa daqui é maior do que essa. A gente nunca vai conseguir deixar igual. Isso aqui é só um caso ilustrativo, não é de paciente. É importante que vocês saibam isso aqui. Coisa tudo de livro, tá bom? Então não tem exposição nenhuma de paciente aqui. Mas olha, nunca você vai conseguir um resultado exatamente simétrico. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente tentar melhorar algo que chama muito a atenção. Nesse desenho ilustrativo, observa só como a largura da narina, aqui está mais largo, essa, entre aspas, carne que o paciente fala, essa está mais larga do que essa, do que essa, do que essa. Conforme ela vai alargando, o desenho da narina também pode modificar por dentro. Então, além delas serem assimétricas, a gente tem que levar em consideração a espessura dessa pele aqui, que a gente pode eventualmente diminuir essa espessura, mas a cicatriz às vezes não pode ser muito interessante. Então tem que ponderar muito sobre isso daqui. Olha só, quando é muito fino, uma pele escletizada, às vezes tem um pinçamento natural da ponta, que aí a gente pode fortalecer. Se você fizer uma alectomia mal feita, isso pode piorar. O aspecto estético da base do nariz e da frente também pode piorar. Então uma simples alectomia, que muitos acham ser simples, na verdade não tem nada de simples. É muito complexo. Vamos ver um pouquinho aqui, olha só. Observa, isso aqui é de um livro, não é paciente, é de um livro aqui, um livro famoso. Mas olha só, muitas vezes tem desvio de septo. Então, se a pessoa não trata o desvio de septo ou não melhora da melhor maneira possível, só fizer alectomia, aqui já tem uma grande assimetria, porque aqui a gente está vendo o septo caudal empurrando para lá. Se você não corrigir isso, só fizer alectomia, por exemplo, no consultório de uma pessoa que não é médica, vai ficar horrível. Então, olha o perigo de que seria, né? Aqui, super perigoso você fazer uma alectomia aqui. Olha só como já passa pouco ar. Talvez esse paciente ilustrativo aqui de livro, se ele respirar, talvez isso aqui ainda colabe e piore ainda mais a função valvular, a respiração. Quer dizer, você não pode deixar o paciente ficar, entre aspas, mais bonito se piorar a respiração. Isso é um absurdo, tá bom? E eu vejo aqui no consultório acontecendo isso daí, às vezes. Olha só, como é comum ter assimetria de narina. Então aqui,
Se eu fosse operar esse caso, eu ia tentar fortalecer um pouquinho essa região aqui, essa região mais do que essa, que parece que já tem um pouco mais de sustentação, e uma ressecção de alectomia assimétrica. Aqui, ó, tá mais curvilíneo do que aqui. Só que, olha aqui o triângulo frágil, tá tensado aqui. Então, muito cuidado, né? Para o que você vai planejar, porque o que você puxar, diminuir, rodar aqui, pode interferir também, em menor peso, lógico, até essa parte aqui do triângulo frágil. Tá tudo interconectado no nariz, não dá para você fazer algo tão pontual sem que repercute em alguma outra região. Aqui é um exemplo, né, de uma alectomia que pode ser feita por fora e por dentro. Não são todos os casos que a gente faz assim. Às vezes a gente só faz por dentro, tira como se fosse um losango. Às vezes só na parte de baixo, sem entrar no introito nasal. Às vezes só na parte lateral. Às vezes como se fosse duas letras Cs. Às vezes um para baixo, um para cima, sempre tentando colocar uma área mais escondida possível, porque quando chega aqui no consultório pacientes que fizeram com pessoas que não são cirurgiões plásticos, não são médicos, eu vejo a localização dessa cicatriz muito alta. Como que a gente pode esconder isso? É muito difícil, né? Complica muito, muito a situação. E o que eu estava falando? Aqui tem um exemplo de retração nasal. Você pode amenizar isso, obviamente, com enxertos, né? Esse é por exemplo, um Alarim. Só que existe também o Alarim articulado, que a gente tem dado preferência. Tem uma série de enxertos que podem fortalecer. Se faltar mucosa, a gente pode colocar um enxerto composto, né, de mucosa com cartilagem. E tem um vídeo que eu fiz também que eu ensino vocês a amenizar retrações pós-operatórias, desde que não falte mucosa, desde que não tenha sido um erro técnico muito grave. Existe como você fazer uma massagem. Dá uma olhada aqui no nosso canal, que só se tiver indicado pelo seu cirurgião plástico ou por mim, que eu te operei, você pode fazer a massagem para amenizar esse tipo de retração nasal, tá bom? Então aqui alguns exemplos para vocês saberem, porque é muito curioso, né? Vamos ver mais algumas coisas aqui, ó. Quando eu falei aqui da alectomia só na parte interna, você pode fazer esse é um tipo de ressecção, tá vendo? Está entrando dentro da narina. Às vezes a gente tira sem avançar nessa parte. Tudo tem seu motivo para ser. Nada é aleatório, não existe só um tipo de ressecção. A gente viu que tem aquele ressecção externa também. Às vezes a gente só faz um risquinho por fora para rodar isso para dentro, como se fosse um enxerto, um retalho de rotação. Então a gente não resseca nada por fora, mas tem que liberar a narina na parte externa, perto desse sulco alar aqui, para permitir a rotação, né? Tá bom? E esses pontos aqui, eles ficam, dependendo do caso, entre 7 e 14 dias. Bom, pessoal, tem muita coisa sobre esse assunto. Quis mostrar para vocês, porque eu vejo muita banalização de alectomia e deformidades que estão surgindo aqui no nosso consultório. Então vejam, tenham cuidado onde vocês estão indo, fazendo procedimento de altíssima complexidade como se fosse algo super simples. Não é muito assim não, tá bom? Obrigado.